Bem-vindos a mais um Café com o Mestre. E o tema de hoje é medo. Tem gente que tem tanto medo, mas tanto medo, que tem medo até de começar a ficar com medo. Você acredita? Você sabia disso? É impressionante a quantidade de medo que as pessoas têm. O medo é uma coisa, por sua natureza, paralisante. E o que é engraçado é que Deus não fez você para ter medo. Não quer dizer que você não tenha que ter medo, mas significa dizer que você, quando tem um medo, você deve enfrentar o seu medo, porque você foi preparado para isso. Você já percebeu quando você passa por um momento de medo, sua barriga esfria? Fala, nossa, senti até um frio na barriga, gelou. É verdade que gela, sabe por quê? Porque quando você tem medo, Deus fez você de uma maneira tão preciosa, e a mim também, que quando você tem medo de alguma coisa, o sangue desce para os membros inferiores, oferecendo a você uma oportunidade de fugir de quem você tem medo, ou enfrentar e vencer quem você tem medo. É por isso que gela, porque o sangue, que é o que te mantém aquecido a 36 graus e meio, então o sangue desce por os membros inferiores para te oferecer a oportunidade de fuga ou de enfrentamento. Então, o que eu vejo é de gente com medo de coisas absolutamente absurdas. E o ser humano, eu sempre digo que a cada 4 pessoas, uma é doida. Se você tiver entre 3 saudáveis, o doido é você. Porque a loucura, a sanidade e a loucura, a linha é muito tênue. Eu estava olhando há pouco instante a atualização dos medos dos americanos, e aí o jornal Sunday Times fez lá uma pesquisa com 3 mil americanos, perguntando para eles qual era o maior medo deles. E aí o primeiro medo, acreditem, é falar em público. O segundo medo deles é medo de altura. O terceiro medo é medo de problemas financeiros, tem problema financeiro, acreditem. E o quarto medo é medo da morte. Faz sentido isso? Não faz, é loucura. Não faz nenhum sentido. O cara prefere morrer do que falar em público? O cara prefere morrer do que andar nas alturas de avião? Prefere morrer do que de repente ter um problema financeiro? Não, não tem lógica. É ilógico o medo. Então o medo ele nasceu para a proteção de cada um de nós. O medo, na verdade, ele te dá limites. É isso, é para você não ir lá num prédio, ficar na ponta de um prédio se expondo, é para você não pegar um carro e querer se matar em alta velocidade, para você não subir no poste de luz e pegar esse tipo de coisa. É isso, essa garantia que o medo te dá. Mas o medo não é feito para te paralisar. O medo não é feito para fazer você estacionar quando devia seguir. O medo não é feito para fazer com que você não chegue aonde você deseja com os seus sonhos sonhados na sua mente. O medo é algo desafiante. Quando você vê alguma coisa que te causa medo, você vai entrar no local e de repente teve medo de entrar. É exatamente ali que você tem que se desafiar. Por quê? Porque o medo que você sente, a maioria também sente. E todo local difícil de entrar, eu sempre digo, no caso de nossas vendas, todo lugar difícil de entrar, fácil de vender. Todo lugar fácil de entrar, é muito difícil de vender. É simples. E aí alguém diz assim, mas eu tenho medo de ser colocado para fora de algum lugar. Caso de venda, no caso. Eu tenho medo de ser colocado para fora. Eu falo, antes de você entrar lá dentro, você não estava cá fora? Que diferença faz entre entrar lá dentro e você ser colocado cá fora, se antes de você estar lá dentro, você estava cá fora? A diferença o que é? Que você correu o risco de vender, de ganhar dinheiro, de atingir seus objetivos. Diz que o medo bateu a porta, a coragem foi lá e abriu, e não tinha ninguém. A pergunta que eu deixo para você hoje é, qual é o medo que está te paralisando e que você tem que enfrentar para chegar aonde você deseja? Eu sou Jubilee Alves, Elite Emerald Up com orgulho.